Olá! Na aula de hoje, vamos tentar entender o processo de avaliação de estoques no resultado formal. Esse processo é caracterizado pelo uso de documentação hábil e idônea, que faz com que toda análise se baseie em transações que já ocorreram, transações essas suportadas pelas notas fiscais de entrada nos estoques. Nessa nossa aula, temos três objetivos. Primeiro, entender a avaliação de estoques, quer dizer, o processo de avaliação. Depois, compreender que quando temos custos, valores de aquisição diferentes, podemos usar diferentes métodos de avaliação, aqui apresentados como PEPs, iniciais de primeiro que entra, primeiro que sai, WEPs, iniciais de último que entra, primeiro que sai, e custo médio. E, além disso, nós também temos que entender as implicações associadas ao uso dos diferentes métodos. Alguns conceitos importantes e que marcam o processo de avaliação de estoques faz referência às demonstrações contábeis e às informações contidas nelas. Possivelmente, a mais fundamental informação contábil que existe é a informação do balanço patrimonial. O que é o balanço patrimonial? É uma fotografia estática do patrimônio. Em um belo momento, eu fotografei o patrimônio da entidade, apresento ele segregado em bens e direitos, que o contabilês vai chamar de ativos, e que o financeis vai chamar de investimentos, quer dizer, destinos dos nossos recursos, mas também temos a obrigação de reconhecer as nossas dívidas, as nossas obrigações, e que podemos chamar de passivos. Se dos ativos eu subtraio os passivos, eu obtenho aquela parcela que caberia aos donos o patrimônio líquido. Passivos e patrimônio líquido correspondem às fontes de origem de recursos ou financiamentos da entidade. E se num determinado momento nós construímos um balanço, é como se naquele exato momento tivéssemos tirado a fotografia do patrimônio. Se momentos seguintes nós tirássemos uma outra fotografia, naturalmente variações vão ocorrer, as fotografias vão ser diferentes. Ora, se fotografias são diferentes e se variações são percebidas, temos então também a necessidade de tentar entender o que é que faz com que algumas particularidades dessas demonstrações se mostrem diferenciadas. Daí, por exemplo, temos a necessidade de entender o que é que faz com que o patrimônio líquido em um determinado período seja diferente do patrimônio líquido de outro período. E aí, se a ideia, então, é entender essas variações com um pouco mais de profundidade, aí o relatório que nos apresenta essa explicação sobre o que é que aconteceu aí nas variações do patrimônio líquido, e a gente vai ver que essas variações, se positivas, são chamadas de lucro, se negativas, são chamadas de prejuízo. Aí, nesse caso, a demonstração de resultado, o relatório contábil que vai explicar isso aí, é a demonstração de resultado. E sob o ponto de vista da demonstração de resultado, o que queremos fazer é simplesmente confrontar receitas, o que vendemos naquele período, independentemente de terem sido recebidas ou não, com os consumos daquele período. Se das receitas eu subtraio os consumos, aí eu vou ter a ideia do resultado. E esse resultado, ele pode ser apresentado de diferentes formas. Se positivo, isso quer dizer que ele contribui para o aumento do patrimônio líquido. Se negativo, prejuízo, ele reduz o patrimônio líquido. E quando a gente vai entender a figura dos consumos, aí tecnicamente temos que nessa visão formal, os consumos podem ser apresentados em diferentes blocos. Podemos apresentar eles sob o ponto de vista de deduções, descontos, devoluções ou tributos sobre vendas. Podemos apresentar eles sob a forma de custos, quer dizer, o que é que são custos? Tudo aquilo que está associado à mercadoria, produto ou serviço vendido. Daí todo gasto que tem essa natureza produtiva, industrial, fabril, está associado a um custo. Além deles, temos as despesas. O que é que caracterizam despesas? Consumo temporais de natureza administrativa, comercial ou financeira. E, por fim, temos a figura dos tributos sobre renda, notadamente no Brasil, imposto de renda e contribuição social.
Quando a gente quer entender o processo de avaliação de estoques, estamos essencialmente falando dos custos, quer dizer, uma visão exatamente aí que vai acabar interferindo no custo, já que o processo de avaliação de estoque empregado, ele vai determinar a apuração do consumo e o consumo faz parte aí desse custo aí calculado por nós, a mercadoria, produto ou serviço fabricado. Quando vamos então entender a figura da avaliação de estoques, de fato, numa visão mais ampla aí da demonstração de resultado formal, onde da receita bruta eu tiro deduções, chego na receita líquida, tiro custos, obtenho o resultado bruto, tiro despesas, obtenho o resultado antes dos tributos sobre renda, tiro o tributo sobre renda e chego em resultado líquido, aí eu tenho a necessidade de entender exatamente isso, quer dizer, quando a gente vai tentar entender a figura da avaliação de estoques, ela é importante porque ela exerce uma interferência sobre o valor apurado dos custos, porque no momento que nós entendemos a existência no ambiente comercial do estoque numa loja, tudo aquilo que vamos então retirar do estoque para entregar ao cliente e a partir daí obter receita é o que vai caracterizar esse custo. Então, no ambiente comercial, essa retirada do estoque caracteriza o CMV iniciais aí de custo das mercadorias vendidas. Nessa aula, para ser mais didático, eu enfatizo a análise da avaliação de estoques no ambiente comercial, porque é mais simples. É possível também usar esses mesmos conceitos na avaliação de estoques no ambiente industrial, só que aí nesse caso teremos que lembrar que esses estoques poderão ser de três tipos: insumos, produtos em processo e produtos elaborados. Daí, para ser mais simples, os exemplos que vamos trabalhar são exemplos que vão discutir a avaliação de estoques numa loja. E aí, se vamos então entender essa avaliação de estoques numa loja, aí temos então duas possibilidades diferentes. Bom, entendendo que sob o ponto de vista da competência analisada por nós na contabilidade, nessa construção da demonstração de resultado formal, o resultado é o confronto de receita e consumo. Então, se eu tive vendas no período, reconheço como receita, independentemente de terem sido recebidas ou estarem a receber. Se eu tive consumos no período, reconheço como consumo do período, independentemente de terem sido pagos ou de estarem a pagar. E, naturalmente, se nós temos estoques, o consumo do estoque precisa ser mensurado e, a partir daí, lançado para poder obter o resultado. E duas formas diferentes de mensuração desse consumo podem ser feitas. Então, se eu tenho, em relação aos meus estoques, um controle objetivo das retiradas, de quanto eu retiro, por que valor eu retiro, eu posso fazer uma apuração desse consumo a partir desse controle objetivo de retirada. Lembrando que o consumo do estoque numa loja, a retirada do estoque entregue ao cliente para que a partir daí receita possa ser oferida, é o que caracteriza o custo da mercadoria vendida. Agora, se de repente eu não tenho esse controle objetivo de retiradas, eu posso fazer uma apuração de consumo por meio do inventário. Quer dizer, o que é um inventário? O inventário nada mais é do que uma avaliação do estoque final. Eu posso contar quantas unidades eu tenho no estoque do final do período, eu posso então estabelecer valores unitários para cada uma dessas unidades, e quando eu faço isso, aí sim eu tenho a possibilidade de obter o valor desse estoque final. Ora, esse estoque final é importante por quê? Porque se eu comparo ele com o estoque inicial e as compras, quer dizer, se eu realizo uma operação algébrica mais estoque inicial, mais compras, menos estoque final, aí eu tenho a condição de obter o meu consumo. E esse consumo, então, é o que caracteriza esse custo da mercadoria vendida e que para nós vai ser importante para poder fazer a apuração do resultado. Então, como calcular o consumo associado à retirada de itens do estoque? E aí, para ilustrar essa mecânica de avaliação e de cálculo, considere então um exemplo bem simples. Tínhamos 23 unidades em estoque, compramos mais 12 unidades
Depois compramos mais 18 unidades. No final do período, o inventário dos estoques, ou seja, a contagem de quantos itens temos, revelou a existência de 29 unidades. Ora, se eu desejo saber qual é o consumo do período, aí o que é que eu preciso então executar? Uma operação bem simples, que é a operação de considerar estoque inicial, compras, subtrair do estoque final para chegar no consumo. O estoque inicial era formado por 23 unidades. Depois eu tive compras de 12 e 18 unidades. Como no estoque final restaram 29 unidades, se eu somo e subtraio, eu chego no consumo de 24 unidades. Se eu vou adiante, e se eu dou então a informação adicional de que compramos cada uma por 20, ou seja, nessa situação bastante simplificada, o valor de aquisição, quer dizer, o custo de compra não é alterado, e vendemos por 30, qual seria o meu resultado? Ou seja, se positivo, qual seria o meu lucro dessa operação? Aí, como resultado, é uma relação de confronto entre o que eu vendi e o que eu consumi. O que eu vendi é a minha receita de vendas, e aí, nesse caso, eu vendi 24 unidades a 30 cada, daí eu tive uma receita de 720. E o que é que eu consumi? As 24 unidades com um valor de aquisição de 20, um valor de custo, então, quer dizer, o custo representa o consumo aí das mercadorias de 480. Se de 720 eu subtraio 480, eu entendo que o lucro dessa operação foi de 240. Só que se eu vou adiante, e se de repente eu parto da premissa de que os valores de aquisição foram diferenciados? Então, e se os custos de aquisição fossem diferentes? Aí, nessa situação, eu precisaria usar diferentes métodos de avaliação de estoques. Quais métodos seriam esses? Para ilustrar o método, então imagine que eu estivesse fazendo uma análise não de uma avaliação contábil financeira, mas de uma movimentação logística de insumos. Então vamos imaginar que um belo momento você em sua casa precisasse fazer brigadeiros. Ora, naturalmente, para fazer brigadeiros você vai precisar movimentar um insumo perecível que é o leite condensado. Daí então, se para fazer uma receita de brigadeiro eu preciso consumir uma lata de leite condensado, imagine então que ao abrir a despensa de sua casa você tenha verificado a existência de 3 latas de leite condensado. E aí eu pergunto, sob o ponto de vista logístico da movimentação física, qual dessas 3 latas você usaria? Bom, se o sujeito é mais acomodado, com certeza ele vai usar a que estiver mais próximo à mão dele. Mas se o sujeito é menos acomodado e mais racional, a lata a ser usada vai depender da data de validade. Por quê? Porque, ora, sob o ponto de vista logístico, eu deveria usar primeiro aquilo que vence primeiro. Daí nós podemos dizer, então, ponto de vista logístico, o critério que deveríamos sempre usar para movimentar fisicamente estoques perecíveis é o critério que poderíamos chamar de PVPS. Ora, o que quer dizer PVPS? São as iniciais que caracterizam o método. Então, nesse caso da movimentação física, seria um método baseado no primeiro a vencer, primeiro a sair. Quer dizer, nessa movimentação logística, com o objetivo de diminuir perdas associadas a estoques perecíveis, estaríamos então fazendo a movimentação com base nesse critério PVPS. Mas, como o nosso objetivo é avaliar sob o ponto de vista contábil financeiro e não necessariamente discutir movimentação, outros critérios poderiam ser usados e que necessariamente não olham para as datas de validade. E aí esses critérios também são nomeados em função das iniciais das palavras que o caracterizam. Aí então, se eu quero discutir formas de avaliação de estoques,
Sob o ponto de vista formal, quer dizer amparado por notas fiscais, por documentação hábil e idônea que registram o que já aconteceu, eu poderia usar 3 diferentes métodos. Quais são eles? Primeiro, o método chamado de PEPS. E PEPS corresponde às iniciais de primeiro a entrar, primeiro a sair. Nesse método, eu vou dando baixa no meu estoque daqueles itens que estão lá há mais tempo. Eu sigo a ordem cronológica exata. Dou saída sempre no mais antigo. Poderia também, sob o ponto de vista do registro formal da contabilidade, usar o método WEPS. WEPS são as iniciais de último a entrar, primeiro a sair. Ou seja, eu dou baixa no meu estoque daquele mais recente. Qual a implicação disso? No ambiente inflacionário com preços crescentes, nós veremos que o uso do método WEPS faz com que o custo seja maior. Se o custo será maior, o resultado será menor. Daí, empresas tributadas por lucro real pagariam menos tributos associados aí ao uso do método WEPS. Aí, então, apesar de ser permitido pelas regras da contabilidade formal de registro, já que estaríamos usando documentação hábil e idônea para proceder o registro, a legislação fiscal brasileira não permite o uso desse método WEPS. E aí temos um terceiro método, que é o método que usa, na verdade, a ideia do custo médio, quer dizer, eu movimento a partir da média dos custos daquilo que eu tenho em estoque. E a partir daí, eu tenho um procedimento que possivelmente tem um registro mais simplificado, já que apenas a média do que eu tenho em estoque é de fato considerada. Se vamos então tentar entender as aplicações dos métodos, podemos então partir daquele nosso exemplo anterior, só que agora agregando custos de aquisição diferentes. Então, vamos imaginar que nós tivéssemos 23 unidades em estoque, compradas a 10 cada. Depois, compramos mais 12 a 12 cada. Depois, compramos mais 18 a 14 cada. E aí temos também aquela informação de que no final do período, o inventário, quer dizer, a apuração física dos estoques, havia revelado a existência de 29 unidades. Ora, o que é que temos então? Temos essa sequência de entradas aí no estoque, 23 a 10, um subtotal de 230, 12 a 12, um subtotal de 144, 18 a 14, com um subtotal de 252. Somamos 53 unidades, como no estoque final temos apenas a figura aí das 29 unidades, chegamos então num consumo de 24. E para avaliar tanto o consumo quanto o estoque final, aí teríamos então os métodos. Sob o ponto de vista do registro formal, 3, PEPs, WEPs e custo médio, mas sob o ponto de vista da análise gerencial, existiria um quarto método que não vamos explorar na nossa aula de hoje, que é o método PREPS, que considera o próximo a entrar, primeiro a sair. Quais as implicações relativas ao uso dos diferentes métodos? Vamos, então, tentar entender isso em um exemplo ainda mais simples. Então, vamos imaginar que eu tivesse uma loja e essa loja ela tivesse duas mercadorias em estoque. A mais antiga comprada por 40, a mais nova comprada por 60. E que, se eu vou adiante e se eu resolvo usar o método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai, eu teria que seguir a ordem cronológica da retirada, sempre retirando do estoque o mais antigo. E aí vamos então entender que se eu vou usar o método WEPS, aí eu faria a análise a partir do último que entra, primeiro que sai, estaria dando baixa na mercadoria mais recente em estoque. E se eu vou usar o custo médio, aí eu usaria a média dos valores aí que eu tenho no estoque. Indo adiante, imaginando que essa loja tenha vendido a unidade por 100, então o que é que eu sei? Que independentemente do método que eu for usar, a receita sempre vai ser igual a 100. Ora, se eu vou obter o resultado, da receita eu vou ter que tirar o custo. No ambiente mercantil, nós podemos chamar esse custo de CMV.
Daí eu obteria então o resultado bruto, tiraria as despesas, como nada é dito sobre despesas. Após tirar as despesas, eu teria então o resultado antes dos tributos sobre renda, e que podemos chamar de lucro antes do imposto de renda ou LAIR. Ora, obtido o resultado antes do imposto de renda, ou LAIR, vamos então reconhecer o imposto de renda e, reconhecido o imposto de renda, teríamos o nosso resultado ou lucro líquido, aqui apresentado apenas como LELE. Ora, pelo método PEPS e por qualquer outro método, a receita, quer dizer, o valor da venda sempre vai ser igual a 100. No método PEPS, vamos ter que dar baixa na mercadoria mais antiga. E nesse caso, a mercadoria mais antiga que a gente tem é a mercadoria no valor de 40. Então, eu reconheço como CMV, custo da mercadoria vendida retirada dessa mais antiga, no valor de 40. Chegaria no resultado antes do imposto de renda, no lucro antes do imposto de renda, num LAIR de 60. E aí vamos imaginar que essa empresa ela fosse tributada por lucro real. O que é lucro real? É aquele que resulta do confronto de receitas e gastos. É preciso lembrar que no Brasil as empresas podem ser tributadas, em linhas gerais, por duas grandes modalidades de tributação sobre renda. Primeiro é essa do lucro real, onde eu confronto receitas e gastos, o que eu obtenho é esse resultado antes dos tributos sobre renda, lucro antes do imposto de renda, e é ele que eu tributo. Mas a outra modalidade que nós temos é a tributação sobre lucro presumido, que é muito usual no contexto de pequenas empresas. Nesse caso, a legislação aceita presumir um percentual do faturamento da receita como lucro, tributando esse percentual. Então, é como se o tributo fosse um percentual da receita. Nessa modalidade de tributação sobre lucro presumido é que se encaixa as empresas optantes do simples ou super simples. Quer dizer, pagariam um percentual sobre a receita, sobre o faturamento. Em boa parte dos nossos exemplos, para ser mais didático, eu destaco a tributação sobre lucro real, que é de fato o caso do atual exemplo. Então, se a empresa teve um lucro antes do imposto de renda da ordem de 60, e se a alíquota do imposto de renda é da ordem de 30, quem vai ser o valor do meu imposto de renda? 30% de 60, que aí vamos então obter o valor de 18. Se de 60 eu subtraio 18, aí eu chego então no resultado líquido, no lucro líquido associado ao uso do método PEPS, que é de 42. Ora, quando a gente vai para o segundo método, que é o método EPS, a receita ela não muda. A receita corresponde aos R$ 100 aí que o cliente pagou. Daí receita 100. Só que quando eu vou calcular o CMV, aí se o método é o EPS, eu tenho que usar uma ordem cronológica invertida. Nesse caso, a mercadoria que eu vou retirar do estoque é a mercadoria mais recente, que teve um custo unitário de aquisição igual a 60. Ora, se de 100 que eu tive de receita, eu subtraio 60, que foi o meu custo calculado com o método EPS, eu vou chegar então no resultado antes dos tributos sobre renda de 40. Se o tributo sobre renda é igual a 30%, 30% de 40 é igual a 12, daí eu vou chegar no resultado líquido de 40 menos 12, que vai ser igual a 28. Bom, se eu vou então para o terceiro método, que é o método do custo médio, a receita não muda, ela é igual a 100, mas quem vai ser o custo médio? Se eu tenho uma unidade comprada por 40, outra unidade comprada por 60, as duas juntas valem 100, dividido por 2, eu vou ter então um custo médio unitário de 50. Então, se eu vou dar baixa no CMV pelo critério do custo médio, aí eu vou usar essa informação da média do valor que eu tenho em estoque, que é igual a 50. Com isso, eu chego no resultado antes dos tributos sobre renda, igual a 100 menos 50, que é 50. Vou tributar 30%, 30% de 50 é 15, e vou chegar no resultado líquido de 35. Bom,
Se adicionalmente eu vou calcular o estoque final, ora, como no uso do método PEPS eu dei baixa na mercadoria de 40, quer dizer, no estoque final eu vou ter a mercadoria de 60. Como no uso do critério EPS eu dei baixa na mercadoria de 60, quer dizer, eu vou ter como estoque final a mercadoria de 40. E como no uso do método do custo médio eu dei baixa no valor de 50 e eu tinha 100, a soma de 40 com 60 em estoque, 100 menos 50 eu vou ter um estoque final no valor de 50. Se vamos além, e se nós vamos então tentar entender as implicações estão apresentadas nos cálculos que fizemos. O que é que ocorreu? O método do uso, o método PEPS associado a esse ambiente com preços crescentes, fez com que tivéssemos um custo menor, uma tributação maior, evidenciando um lucro também maior. Por outro lado, o EPS teve um custo reconhecido maior, um tributo menor e um resultado também menor. Parte das implicações acaba, então, enfatizando aí a discussão do recolhimento do tributo. Por quê? Como nós, de fato, tivemos no uso do método EPS, numa operação tributada por lucro real, aquela modalidade em que, antes de tributar, eu faço a conta, receita menos consumos, obtenho esse lucro real, que aqui nesse caso é análogo ao resultado antes dos tributos sobre renda, lucro antes do imposto de renda ou LAI. Aí, nesse caso, ele teve o menor recolhimento tributário. Então, sabendo disso, o que é que o fisco brasileiro vai e faz? Ele proíbe. Então, o método EPS é proibido pela legislação fiscal brasileira. Indo adiante e tentando então entender as implicações associadas aos métodos, considerando o ambiente inflacionário e a figura dos três métodos, PEPS, o EPS e custo médio, quando a gente vai tentar entender sobre a visão do custo, o PEPS vai ter implicações, o EPS e o seu custo médio também. Só que quando a gente vai tentar entender também a visão do lucro e a tributação do tributo sobre lucro real, aí o que é que a gente vê? O método PEPS ele tem um menor custo, o método EPS um maior custo. Isso faz com que o lucro apurado no PEPS seja maior, no EPS menor, e como o lucro foi maior, quer dizer, o tributo sobre lucro real vai ser maior no PEPS e menor no EPS. Isso acaba fazendo com que o EPS seja proibido na legislação fiscal brasileira. Ora, o custo médio estaria sempre na média, seria sempre uma posição intermediária em qualquer critério que nós aí fôssemos analisar. Daí, então, se o nosso objetivo está preocupado ao recolhimento tributário, as implicações fiscais e financeiras fariam com que a escolha do EPS seria o ideal, mas como a legislação tributária fiscal não permite, nós então, sob o ponto de vista de reduzir os tributos, faríamos com que o custo médio fosse o método a ser empregado. Só que, naturalmente, essa escolha depende da agenda. Quer dizer, se a agenda é pagar menos tributo, no ambiente inflacionário com preços crescentes, o custo médio traria vantagens financeiras fiscais. Obviamente, se o objetivo for outro, a escolha do método PEPS eventualmente poderia até ser vantajosa. Então, se estamos pensando em vender a empresa ou vender uma parte da empresa e para isso é importante evidenciar um lucro maior, aí, nesse caso, se o objetivo é evidenciar lucro maior, o PEPS teria essa capacidade no ambiente inflacionário com preços crescentes. Uma solução que também podemos empregar para avaliar estoques diferentes pode também estar associada à figura das fichas de controle do estoque. O que é que são essas fichas? São instrumentos de cálculo auxiliar que podem ser usados para controlar entradas e estoque inicial, para controlar saídas e também para controlar o estoque final. O que é que essencialmente eu vou apresentar em cada uma dessas fichas? Uma movimentação bem simples, formada essencialmente por 4 colunas, data, quantidade, valor unitário e subtotal, onde na data eu vou apresentar as datas de registro,
Na quantidade, eu vou apresentar as quantidades movimentadas. No unitário, os valores unitários. E o subtotal, que nada mais é do que o produto quantidade vezes valor unitário. Uma vez que eu faça isso, no final da ficha eu posso apurar a soma, seja a soma da quantidade ou a soma aí do subtotal. Com isso, eu tenho a quantidade apurada e também o valor apurado para essas quantidades multiplicadas aí por seus valores unitários. Ilustrando o uso de uma ficha de controle de estoque, então nós poderíamos ter a seguinte situação. Então, numa determinada empresa, eu tive essa movimentação de entrada, a empresa nada tinha em estoque, no dia 15 eu comprei 4 unidades, cada unidade, né? Então no dia 15 eu comprei 4 unidades, cada unidade eu paguei 5, o que perfaz aí um subtotal de 20. Daí depois, no dia 22, eu comprei mais 8 unidades, cada uma por 6, o que perfaz um total de 48. Com isso, o que é que eu sei? Que eu dei entrada no meu estoque de 12 unidades, a soma de 4 com 8, ou de 68 aí reais. Imaginando que eu tenha um controle objetivo das saídas, então eu registrei no dia 26 uma saída de 3 unidades, cada uma a 5. Então, se eu estou registrando a 5, qual critério eu estou usando? Eu estou dando baixa na mais antiga, quer dizer, eu estou usando um critério do tipo PEPS, o primeiro que entrou é o primeiro a sair, e aí vou ficar então com um subtotal das minhas saídas de estoque no valor de 15. Essa saída do estoque, quer dizer, a soma então do que eu retirei do estoque, é o que caracteriza no ambiente mercantil o custo da mercadoria vendida, que podemos chamar de CMV. Ora, se eu tive então essas entradas e se eu reconheci essas saídas, quem vai ser o meu estoque final? Simples. No estoque final, eu que tinha 4 unidades compradas a 5, dei saída em 3, vou ficar com uma unidade comprada aí por 5, que dá um subtotal de 5, e depois eu vou ficar com outras 8 unidades compradas a 6 cada, com um subtotal de 48. Então, com isso, o que é que eu tenho? Eu tenho que o meu estoque final vai ser, então, formado por 9 unidades, que valerão 53. Naturalmente, essa informação de saída, o CMV, ela vai aparecer na demonstração de resultado aí desse período. Esse estoque inicial apareceria no balanço inicial do período e o estoque final apareceria no balanço aí do final do período. Lembrando então que CMV são as iniciais de custo da mercadoria vendida ou o valor aí retirado do estoque. Ora, esse exemplo ele foi calcado nesse controle objetivo de retiradas, quando não, então nós podemos compor a ficha de saídas. Se porventura esse controle não existe, aí a solução ela é alternativa. Qual é a solução alternativa? Eu faço o inventário, quer dizer, eu levanto o meu estoque final, e uma vez que eu tenha feito esse estoque final, quer dizer, por diferença, eu vou chegar na saída, quer dizer, eu vou fazer aquela continha de que o que eu vou tirar, a saída, o consumo, é o estoque inicial mais a compra menos o estoque final. Eu faço a conta numa ordem inversa. Se vamos então voltar ao exemplo original, daquela situação que tínhamos 23, compramos 12, 18 e no final tínhamos 19, aí então nós precisaríamos aplicar os métodos para, a partir daí, avaliar o estoque final e o consumo. Sob o ponto de vista do registro formal, teríamos essas 3 opções: PEPs, UEPs e custo médio. Sob o ponto de vista gerencial do suporte à tomada de decisão, que será explorado em aula futura, não faz parte da nossa aula atual, aí nós poderíamos usar um outro método, que é o método próximo a entrar, primeiro a sair, que aí vai discutir as implicações gerenciais. Aí então, o que é que nós temos? Nós temos essas entradas no estoque, temos que registrar um consumo de 24 unidades, e a partir daí podemos
pensar em aplicar os métodos. O primeiro método é o método primeiro que entra, primeiro que sai, PEPS. O que é que esse método usa? Ele segue a ordem cronológica. Eu vou dar saída no estoque daquela que está lá há mais tempo, a primeira. E aí, nesse caso, então, o que é que eu faria? Eu tenho que dar baixa em 24 unidades. E como é que eu vou alcançar as 24 unidades seguindo a ordem cronológica, quer dizer, da mais antiga para a mais nova? Eu posso baixar 23 das que foram compradas a 10, para 24 falta uma, e aí depois eu posso baixar mais uma unidade que foi comprada a 12. Então, quando eu preencho a ficha, dou baixa em 23 compradas a 10 cada, depois dou baixa em uma comprada a 12, o que vai fazer, então, um total de saída de 24, quer dizer, com um valor de retirada de 242. Se eu vou, então, para o uso do método EPS, aí eu vou seguir uma ordem que seria uma ordem cronológica invertida. Eu vou da mais recente para a mais antiga. Como eu preciso retirar também as 24 unidades, eu poderia dar baixa nas mais recentes, as 18 compradas cada uma a 14, e aí para 24 ficam faltando 6, e aí eu poderia dar baixa nessas no valor de 12 cada. Aí, nesse caso, então, o que é que eu teria? Eu teria isso, eu vou dar baixa 18, 14 cada, depois eu vou dar baixa em 6, de 12 cada, e aí, então, eu teria a baixa das 24 unidades num valor total de 324. Então, o que é que eu vejo? Nesse ambiente de preços crescentes, eu tive um valor menor no custo, na saída, no CMV, apurado aí pelo PEPS, e um valor maior no EPS. O terceiro método seria o método do custo médio. Esse método do custo médio envolve, então, a movimentação pela média do que eu tinha em estoque. Como é que eu calculo essa média? Simples. Eu posso apurar a soma, então eu verificaria que eu teria 53 unidades em estoque, com a soma um valor total de 626. Daí, se eu pego o valor que eu tenho em estoque e se eu divido pela quantidade que eu tenho no meu estoque, essa divisão dá o nosso custo médio ponderado, o que você quiser chamar. E esse custo médio seria de 11,81. Como eu preciso dar baixa em 24 unidades a um custo médio de 11,81, quem seria então o valor da retirada? 11,81, que é o custo médio, multiplicado pelas 24 unidades que eu preciso dar baixa, eu chegaria no custo médio de 283,44. Quais são as implicações? Aí as implicações sobre as quais conversamos. Nós teríamos, então, implicações referentes a custo, resultado, tributos e estoque final. Quer dizer, essa análise daí eu tenho que ter com bastante cuidado. Com isso, então, na nossa aula de hoje, quer dizer, nós, então, entendemos algumas particularidades associadas ao processo de avaliação de estoques, entendemos também aí os diferentes métodos de avaliação, quer dizer, nesse processo formal amparado por documentação hábil e idônea que refletem o passado, ou seja, as notas fiscais de entrada em estoque. Vimos aí o método primeiro que entra, primeiro que sai, último que entra, primeiro que sai, o método do custo médio. E também entendemos aí as implicações associadas aos usos dos diferentes métodos sob o ponto de vista de composição de custo, resultado, tributos e estoque final. Estude o nosso material didático e muito sucesso!